Tem uma biografia sobre o Nietzsche que é muito boa, é alguma coisa, Eu Sou Dinamite. Aqui em Portugal foi lançada é de uma escritora, pesquisadora. Tem muitas fofocas sobre o Nietzsche, não é? Eu li essa biografia, mas tem outras coisas que eu li, né? Inclusive o próprio Nietzsche. E assim, o Nietzsche, dizem que ele era, os seus críticos, né? Dizem que ele era um aristocrata, mas eu não entendo muito bem esse termo, eu não sei muito bem em que sentido eles estão dizendo, não sei se é apenas sobre o aspecto da filosofia dele, ou se eles acreditam que ele pertencia a uma aristocracia de fato, não é? Eu não sei, ele devia ser uma família de classe média, né? Porque ele conseguiu estudar, não é? Ele tinha um salário como professor universitário. E é engraçado o seguinte, na história do Nietzsche também, o Nietzsche ele foi loucamente apaixonado por uma mulher, por uma pensadora chamada Lou, Lou, Lou Salomé, uma coisa assim, Lou Salomé. E muita gente sabe disso, né? E ele, um amigo dele, Paul Rie, eu acho que se pronuncia assim, que era um poeta, e eles eram apaixonados por essa mulher, eles viviam uma amizade com ela, e Nietzsche pediu para casar com ela não quis, né? Porque ela não queria casar, né? Ela se casou uma vez e ficou com o marido a vida toda, né? Mas dizem que isso é uma fofoca, né? Dizem que não havia uma relação de corpos, né? Isso é uma fofoca, mas que ela amava esse marido. A gente não sabe se é verdade. E ela não quis também o Paul Rie lá, casar, ficar com ele para sempre, sei lá. E teve o Rio, que também, né, que é outro poeta, né, que ficou apaixonado por ela e que não... Eu não sei se ele é poeta e ele é mais alguma coisa, eu não sei. E o Nietzsche teve isso. O Nietzsche, ele tem um livro, não sei como é que se pronuncia, Homo, não sei, né? Que ele tem uma atitude que ele fala, como é que é, da importância dele, como é que será a importância dele no futuro. Ele tem uma atitude completamente arrogante, né? Mas a filosofia dele é fabulosa. E dentro desse aspecto é fabulosa porque tem o conceito do eterno retorno, que é interessante, do super-homem, né? Porque tem esses conceitos. E dentro do assim, dessa fofoca sobre o Nietzsche, uma coisa interessante é que ele não foi reconhecido, né? Ele tinha um amigo, né, o Paul Gast, até que o Caetano Veloso fez uma música também sobre ele, sobre esse amigo que era um músico que vivia aquela amizade assim com Nietzsche, e curiosamente Nietzsche que falava que Deus está morto, não é? Nós o matamos porque... E Nietzsche fala sobre o... E curiosamente ele era amigo de um, de um teólogo, né? De um teólogo. Ele era amigo de um teólogo e tinha esse amigo, ele tinha esses dois amigos, né?
Ele vivia viajando lá e sofrendo com aquela enxaqueca, ficando cego, e começou a delirar, né, e dizer que era Apolo. Ele delirou assim de uma forma apoteótica, né, performática, como se aquilo fizesse parte da filosofia dele, né? Dizendo que ele estava conversando até com um cavalo, acho. E ele ficou doente. E a irmã do Nietzsche, né, que foi, pelo bem e pelo mal, ela foi a grande divulgadora do Nietzsche. Porque o que acontecia? A irmã do Nietzsche, diferente do Nietzsche, ela era antissemita. Ela era antissemita, fanática. E o marido dela era antissemita fanático. Eles não tiveram filhos e o Nietzsche não fechava com essas vacilações. E o Wagner era, e o Nietzsche era amigo do Wagner também era outro, era outro antissemita fanático. O Nietzsche não fechava com isso. Quando o Nietzsche enlouqueceu, essa mulher ela tinha ido para o Paraguai com esse cara, criar uma Alemanha pura no Paraguai. Mas chegou lá, deu merda, porque o projeto era até bom. O projeto era até bom, mas tinha as intempéries, né? Tinha as coisas do tempo que eles não estavam acostumados e tinham os insetos e a falta de saneamento e tudo isso, e o projeto ele fracassou. Aí ela voltou, né, para a terra deles. E quando ela voltou, aí ela arrumou um jeito de vender o Nietzsche. Tanto é que o primeiro livro, eu acho, não tenho certeza, que ela vendeu foi uma biografia cheia de mentiras, mas curiosamente foi a partir daí que começaram a se interessar pelo Nietzsche, pelo bem e pelo mal. E aí ela vendeu Nietzsche como nazista, né, para os nazistas, mas teve um nazista que leu e falou, a filosofia dele é interessante, só que ele não é nazista, né? Teve lá um general lá, um nazi que leu, né? Então, curiosamente, essa mulher querendo dinheiro, aí ele ficou lá preso, né, como um animal, assim, sendo exposto para os visitantes e tudo isso. Mas essa mulher, ela divulgou, né, a filosofia dele. É uma curiosidade. Tem um livro que ele é um livro que ele tem uma licença poética muito grande, ele não é um livro acadêmico, ele é um romance, ele é um livro para quem quer se divertir e passar o tempo, que é o Quando Nietzsche Chorou, né? Que o cara inventa uma situação em que a Luz Salomé pede ajuda lá a um, a um cara que foi importante no passado, não sei se na área da psicanálise ou da psicologia, Joseph Breuer, não sei pronunciar o nome do cara, não sei o nome do cara, não sei realmente assim da importância dele, mas foi uma pessoa que existiu. E eu acho que foi uma pessoa que existiu, eu acho, tenho quase certeza. E era amigo do Freud, não sei o que. E nesse livro o cara põe o seguinte, a Lô Salomé pede ajuda a esse cara para ele curar o Nietzsche. O Nietzsche está cheio de enxaquecas e não sei o que. E o cara faz uma troca, eu não vou dar spoiler. O cara faz uma troca, né? Você me cura da minha obsessão que eu tenho por uma paciente, filosoficamente na ideia, e eu te ajudo com as suas enxaquecas. Então, o livro podem jogar pedra no livro, porque ele não é verídico, mas assim, vale a pena como curiosidade.